Então, disse que está gravando a partir de agora. Então, 8 de setembro, eu sinto, eu sinto e exprimo o poder da confiança porque tenho uma compreensão clara do que é necessário fazer para as coisas acontecerem. Então, veja que proposta boa, né? O da Alzira e o da Elvira estão abertos, os microfones. As pessoas adoram dizer que a vida é desleal, injusta e desigual. Mas a verdade é, a vida é um processo de semear e colher. O tempo, os recursos e os esforços que você aplica são a sua semeadura. O que você obtém de volta é a sua colheita. O lavrador que trabalha no campo lhe afirmará: se você quiser colher, deve aplicar um esforço disciplinado ao semear e ter paciência e fé para esperar o fruto brotar. Quando você se dá plenamente ao processo de semear, pode confiar que o que confiar que o que deu retornará. O dia em que duvidar, sua colheita estará comprometida e sua energia enfraquecida. É preciso acreditar no processo para se comprometer a semear de uma forma disciplinada. Não se preocupe se até agora você procurou evitar dificuldades pegando atalhos. Sempre é tempo de recomeçar de forma disciplinada o que até então foi feito ao acaso. A colheita só não acontecerá se você se empenhar muito nos discursos e intenções sem tomar medidas concretas para ir semeando. Até hoje, você pode ter falado sobre o que quer sem realizar o que é necessário para fazê-lo acontecer. Hoje, Estão dizendo que meu cultive microfone seu está solo aberto. mental com determinação. Fertilize seu solo emocional com palavras positivas e plante as sementes do desejo do seu coração com esforços disciplinados. Hoje, eu me dedico a confiar no processo de semear e colher e a ter disciplina em meu trabalho. Então, essa é a mensagem. Ela é, na verdade, uma mensagem relacionada a um tema que eu uso muito. Eu uso muito no dia a dia, eu uso bastante no consultório, eu uso nos cursos, porque realmente semeadura colheita é o princípio, né? É o propósito de todos os movimentos. E ele nunca falha. Então, eu quero aprofundar um pouquinho mais o tema, além do que o livro trouxe. O livro trouxe um foco é, na necessidade concreta, né, para que você realize, por exemplo, uma colheita dirigida ou disciplinada. Ele fala muito em disciplina, naquilo que você está buscando. É importante você focar e ter disciplina na semeadura. E eu diria que sempre é semeadura-colheita, porque isso é uma lei divina do universo, de todos os movimentos do universo. Como é que isso funciona? Quando eu não semeio, eu também tenho colheitas, porque supostamente a minha semeadura é não semear, e ela também gera uma colheita. Por exemplo, o resultado de eu não ter os resultados que eu busco é uma colheita do fato de eu não ter semeado. Então, eu quero abrir isso um pouco mais, eu quero que vocês vejam isso bem mais a fundo e saber que sempre acontece. É a história do escolher, né? Quando eu não escolho, não, eu prefiro não, seja como Deus quiser, se Deus não quer, então não vai acontecer. Ah, se não deu certo é porque Deus não quis, e eu não me coloco dentro do meu próprio projeto. Eu não entendo, eu não sinto que eu faço parte daquilo. E isso também é uma forma de semeadura, que vai gerar colheitas em forma de decepções, né? Porque os resultados
não vão ser aquele do foco, porque porque os resultados vão ser da não direção, do não objetivo. Então, quando o objetivo não é claro, eu estou semeando naquela direção e a colheita é sempre garantida. E não é uma questão de fé, é uma questão de lei divina, né? De como funciona tudo, da dinâmica mesmo do universo. Então, a ação e reação e semeadura e colheitas são as únicas leis que regem tudo o que existe, desde as células que compõem nosso corpo físico, todos os nossos outros corpos, como a dinâmica de movimento da caminhada do ser humano por aqui, por esse planeta. Sempre, sempre, tudo que existe vai caber dentro dessas duas leis. Uma, na verdade, é embutida dentro da outra, né? Semeadura colheita é a lei master, né? É a lei maior. E é, ação e reação é os movimentos que acontecem dentro dessa dinâmica da semeadura-colheita. Mas, às vezes, didaticamente, ela é mais fácil da gente entender, então eu sempre incluo ela. Ação e reação. Os movimentos são sempre assim. Ou eu estou agindo e vou receber do universo reações, e daí depois a gente vai ver se são positivas ou negativas, ou a ação veio do meio em forma de desafio e eu estou reagindo. Sempre vai ter esse movimento. Quando está estagnado, ou nós temos a sensação de que alguma coisa está estagnada, ou o projeto está estagnado, também essa dinâmica está presente. E quando eu decido não agir, eu estou tendo supostamente a ação de não agir, que vai gerar uma reação que a gente chama de estagnação. Então é interessante a gente ver, entender como que é isso, onde que eu estou, o que que estou fazendo e como que as coisas estão acontecendo. Para a gente acompanhar isso muito mais de perto e a gente chama, né, de estar presente na minha vida, no meu dia a dia, eu preciso estar desperto, estar consciente, ou ter a consciência desperta. Então, a consciência desperta é algo que a gente precisa fazer ou precisa buscar. Nós aqui dos Caminhantes das Estrelas conhecemos várias ferramentas que ajudam nesse despertar ou ajudam nessa expansão de consciência ou para que eu consiga entrar no meu inconsciente profundo, nos meus projetos, nos meus processos e possa ver, sentir, entender, partilhar, co-criar dentro né, desse movimento, ou seja, participar da dinâmica da vida, da minha existência por contrapartida na existência também do planeta e do que nós chamamos de universo, porque um por todos, todos por um. Nós fizemos parte desse pequeno do micro dentro do macro e tudo sempre em movimento. Quando eu me fecho, eu estou tirando a chance ou a oportunidade de abrir, de contaminar os outros que também poderiam estar em abertura. Então, eu, tipo, não faço a minha parte. Para fazer melhor a minha parte, eu preciso ir para dentro, ou seja, me tornar consciente, me tornar presente. Mas voltando à mensagem do livro, é muito interessante, porque para começar, quando alguém vai começar, ainda não tem muita. É, não está muito acostumado, digamos, a esses termos, nem ouvir essas palavras, ou a não fazer a leitura, né, do seu próprio movimento, olhar para si, a gente pode começar bem na borda mesmo, bem da beiradinha. Tá, mas fazendo aquelas perguntas básicas, né, que a gente sempre fala. Nossa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Hoje ainda, né, lendo um pouco e pesquisando sobre o tempo que urge e o que a gente deveria estar fazendo e qual é então o propósito.
porque dentro desse início tão extraordinário, dessa chamada era de Aquário, ou a era da libertação, as pessoas têm me perguntado muito assim, tá, eu sei, eu me sinto às vezes meio preso, ou meio presa, meio amarrado, mas como é que faz para se libertar? Bom, como é que faz para se libertar? Já é o segundo passo do caminho. Primeiro eu preciso saber do que eu quero me libertar. Como que eu vou fazer um movimento de libertação sem saber, primeiro, o que significa isso? Segundo, do que eu quero me libertar? Tipo, o que me amarra? O que me prende? Porque pode ser que o que me prende é exatamente o que eu preciso para fazer, para cumprir o meu propósito aqui nessa passagem ou nessa encarnação. Então, para eu me libertar, eu tenho que fazer um processo de aceitação do que está acontecendo comigo agora, para que eu cumpra e feche aquele ciclo e possa, daí, a partir dali, seguir para outro, para outro, para outros. Se eu não sei a direção, se eu não sei do que eu quero me libertar, se eu nem sei se o que me incomoda, por que isso me incomoda, porque eu tenho visto isso no meu dia a dia e depois de 50 anos de chão de fábrica, que nem a gente fala, a gente vê muita coisa. E eu tenho certeza que eu não vi tudo, que não sei tudo, tenho todas essas certezas também. Mas tem muita coisa que eu já vi e que hoje, né, faz muito sentido. E muitas pessoas que têm aquilo que a gente chama de padrão, e nós chamamos muito de padrão, padrão cultural, padrão social, padrão comportamental, padrão educacional, né? Que diz o que é certo, o que é errado, que ditou, que você devia pensar, como você devia pensar e como você devia sentir as coisas. De repente, eu entro no processo e digo, dentro dessa bolha construída, né? E digo assim: eu preciso me libertar disso aqui. Tá, mas para eu me libertar disso aqui, não adianta eu forçar a saída ou a passagem. Eu preciso ter uma direção, saber para onde eu estou indo, o que eu estou buscando, por que eu vou sair dali e o que me colocou ali, como é que eu fui parar ali onde eu estou. Pode ser que eu estou cumprindo uma obediência a um sistema. Pode ser que eu esteja gastando a minha vida e o meu tempo, né, aqui no planeta, ah, cumprindo sonhos dos outros, projetos dos outros, situações da minha própria cultura, contratos dos meus ancestrais. E eu fui me envolvendo nisso e entrando nisso e me perdi de mim mesma, ou nem nunca tinha me encontrado. E aí, agora como é que eu faço? Bom, de quem é o projeto que eu estou desenvolvendo nessa vida, para essa minha existência? De quem é esse projeto? É meu? É dos meus pais? É do meu parceiro? É da minha esposa? É, é só porque sim, culturalmente eu aprendi que é correto ser assim, se eu sou feminino, se eu sou masculino, qual é o comportamento que eu devo ter, tal, tal. E eu vou me adestrando ao longo da vida para me encaixar, para caber, enfim, para tudo isso. Então, quando eu, de repente, eu dou uma acordada, e agora nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão trazendo essa fala, assim, é, eu, um questionamento mais fundo, não é coisa da minha cabeça, nem coisa dos meus sentimentos. Parece que a minha alma está insatisfeita, parece que tem alguma coisa. Eu tenho as minhas questões dia a dia, tudo resolvido, mas em algum lugar muito profundo falta ainda alguma coisa. E, e daí a questão é chegar nesse lugar que é exatamente o que eu estou falando. Os quatro corpos, os quatro movimentos, eles precisam estar em equilíbrio, harmonizados e organizados. Então, eu preciso colocar em um ponto de equilíbrio o físico, o mental, o emocional e o espiritual.
que é um dos corpos que não ficamos atentos, não prestamos atenção durante muito tempo. Até de alguma forma fomos orientados que isso não era muito importante, né? Isso você podia seguir a vida e se desenvolver e fazer tudo o que você veio fazer, sem dar muitos ouvidos ou muita importância para a alma ou para esse lado espiritual. E agora que chegamos na era de Aquário, que nós queremos e precisamos, de alguma maneira, fazer uma libertação desse movimento anterior para que a gente possa seguir na nossa evolução, nós temos que começar a olhar para onde nós perdemos o rumo desses corpos. E a gente tem que começar por onde? Por entender o conceito e o significado de cada um desses corpos. E se eu fizer um resuminho assim, bem curtinho deles, vocês vão ver que dificilmente, a não ser quem já está se trabalhando, estudando há um bom tempo, se aprofundou nisso, ou tem, ou conhece o conceito de cada coisa. Então, quando a gente fala de corpo físico, bom, corpo físico a gente conhece quando dói, ou quando dói muito. Quando tomamos uma rasteira de alguma coisa, de alguma dor, de alguma fratura, de alguma coisa. E ainda, na maioria das vezes, não aproveitamos essas oportunidades para conhecer mais profundamente, para conversar com essas células. E sim terceirizamos, né? Nós pegamos a parte do nosso corpo que dói, né? E leva lá para é, e eu me lembrei de falar disso hoje, até pelo processo do dente, né, que eu estou aqui vivendo. E no dia que eu fui lá no dentista, eu lembrei disso. Eu sentei na cadeira e eu pensei, como é que eu posso participar do tratamento, da reorganização desse dente? Né? Porque eu posso ir levar a minha boca para o dentista e ele que trate de fazer o que tem que fazer. Porque eu não entendo nada de dente, eu não sou dentista, tal. Mas o dente é meu. E um dia ele cresceu aqui e ele está falando alguma coisa. Então, assim, a minha sugestão é que a gente faça isso com tudo, com tudo. Não para ficar tenso e para sofrer, apenas para entrar e para fazer parte do sistema como profundamente. Eu sou esse dente, e qual é a minha conversa com ele? Independente do trabalho que eu contrato e pago o dentista para fazer, tem muita coisa para eu fazer com relação ao dente. O que significa o dente? Né? Então, a turma que é da astrologia sabe, ossos e dentes são regidos por Saturno. Se o movimento de Saturno no céu está mais ativo, menos ativo, mais próximo ou um pouco mais intenso, a probabilidade de nós termos que lidar com as questões de Saturno fica mais evidente. E daí, como que ela se apresenta para cada pessoa? De acordo com o que cada um tem nesse setor, neste momento. E aí, de novo, trazendo, por exemplo, a maioria que já caminhou comigo mais tempo sabe, ou até já conhece, vamos pegar o maxilar, maxilar superior, é o que eu busco no mundo, qual é o meu quinhão, como é que eu mordo o meu pedaço, o meu bocado, e como é que daí eu faço isso? Eu trituro, eu destruo, o que eu faço com isso? E o maxilar inferior é como é que eu recebo. Se eu recebo, como que eu recebo? Se eu recebo e acolho, se eu recebo e engulo inteiro, que a gente chama de engolir sapo, né? Porque eu não sei como fazer, não sei dizer não, então como é que eu lido com esta dinâmica? E esse movimento tem os seus meridianos nos maxilares inferior e superior. Isso para falar só de um pedacinho, né, do corpo físico. E assim, cada pedacinho fala. Então, se é o ouvido,
E a dor é no ouvido ou é na orelha, né? Porque isso é diferente. Se você tem algo na orelha ou se você tem algo no ouvido, tipo, se tem a ver com ouvir, com não querer ouvir, com não gostar de ouvir, se inflama, se dói, se pulsa, se tenta expulsar, se fica surdo, ouvidos mocos, né, que a gente fala, se ele se fecha periodicamente ou temporariamente para o externo, se está do lado esquerdo, se está do lado direito, se tem a ver com as questões das energias femininas ou das masculinas. Então, assim, o nosso corpo, do fio do cabelo à unha do pé, ele tem funções oraculares, assim, como se fosse um oráculo de consulta. Você pergunta para o seu olho, você pergunta para o seu nariz, pergunta para o seu olho por que que ele não vê, ou como que ele não vê, ou o que que é que ele precisa ver. Depende qual é o movimento. E assim com tudo, com a pele, com as mãos, com os ossos. Então, quanto mais acredito que isso sou eu e eu sou isso, eu posso conversar com todos esses sinais ou com todos esses avisos, recados, apitos, gatilhos, enfim, que o corpo físico traz, sabendo que o corpo físico é o veículo de expressão dos outros corpos. Então, os outros corpos, quando eles fazem conflitos, por exemplo, entre o que eu sinto e o que eu penso, entre a alma, a plenitude da alma, meus sentimentos e pensamentos, meu passado, presente e futuro, meus relacionamentos, que é por onde nascem praticamente todos os conflitos. Nasceu ali um conflito e eu não dou trégua ou não dou solução para ele, ele vai se expressar, vai cristalizar no corpo físico em forma de alguma coisa. Se eu estou inflamada, eu vou inflamar. Se o meu emocional está invadido, eu vou fazer processos que envolvem invasores, que são bactérias, vírus, fungos, parasitas. Então é muito interessante entender que isso tudo é uma coisa só, tudo isso tem uma dinâmica, e como a gente pode, digamos, lidar melhor com isso, se a gente parar de se defender, acolhe e começa a participar. Não significa que a gente não vá fazer os quadros, porque os corpos eles se precisam mutuamente durante o processo evolutivo. E nós só estamos aqui vivos neste planeta enquanto nós estamos em processo evolutivo, com consciência ou sem consciência disso, ou do que nós estamos fazendo aqui. Porque quando acabar o processo que a gente veio fazer, que nós podemos ter usado o tempo que a gente tinha para se defender, ou para atacar, ou para viver o projeto dos outros, ou para se esconder atrás de alguma sombra, nós podemos usar o tempo da forma que a gente quiser. Lembra que a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, que foi dado a todos os humanos encarnados, e a gente usa isso conforme vai ficando difícil ou desafiadora a vida pelos caminhos. Mas quando eu terminei o meu tempo aqui, eu vou seguir para um outro plano. Vou encarnar de novo, vou seguir isso depois, vou prestar contas de algum jeito. A cada período, mais ou menos, de 7 anos, há como se fosse uma reunião de mentores ou de seres, ou do nosso guia espiritual, para nos perguntar se nós vamos ou não vamos fazer o que estava no combinado, se a hora é agora, se nós queremos continuar fazendo o que estamos ou se nós pretendemos mudar. Para que acontece isso? Para que você possa ter as colheitas exatas e justas das suas semeaduras. Então, se você não quer mudar a rota daquilo que não pode mais seguir naquela direção, o universo entende, o teu ser entende, que você está disposta ou disposto a pagar os tributos, tipo, a fazer a colheita da sua negação
em cumprir o plano divino. Então, a gente começa a pagar tributo. O que é tributo? São as nossas dívidas, aquilo que acaba dando errado se eu quero passar por uma porta que está fechada durante muitas vezes. Então, quando o meu corpo faz uma doença degenerativa, as doenças degenerativas são quase todas tributos. Elas podem ser conscientes ou não, a gente pode ter conhecimento, a gente pode não ter, mas sempre, 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 sempre nós participamos ou negamos a ajuda a nós mesmos e ao corpo que gerou esse movimento que o nosso corpo vai fazer. Na verdade, para se salvar, né? Para se defender, mas vai fazer processo. E aí depende aonde acontece, em qual parte do corpo, a gente sabe mais ou menos qual é o tipo da emoção que estava envolvida, qual é o tipo da emoção que faltou, qual dos três do tripé lá que a gente conhece, né? A rejeição, abandono e escassez, qual dos três, ou dois, ou os três juntos, que bloquearam ou participaram desse resultado que eu estou tendo agora. E todo momento, a qualquer momento da nossa vida, tudo pode ser revisto, refeito, reorganizado, curado, libertado. Só que nunca tivemos a energia tão poderosa de libertação em auxílio à humanidade que nem agora, nessa mudança de era. Lembrando que nós temos mais ou menos 2.120 anos para cada era. E nós estamos saindo da era de peixes, que é essa encarnação. Não tem ninguém aqui na encarnação é, que participou desse começo, a não ser em outras encarnações repetitivas, mas não nessa última. E nós estamos fazendo esse trampolim, passando para a era de Aquário. Então, nós estamos tendo o privilégio de estar aqui e tendo a oportunidade de não precisar encarnar de novo para resolver ou para complementar as questões que a gente não deu conta aqui. A gente está sendo avisado e está tendo ferramenta para se tornar consciente do que podemos fazer agora para que a vida agora, nessa nova era, realmente possa se expressar como alguém mais aberto, mais consciente, mais curado, mais livre, mais como a era oferece à humanidade que quiser. Então, podemos ficar o resto dos nossos dias e do nosso tempo inconscientes e inconsequentes dentro da nova era? Podemos, mas cada dia vai ficar mais difícil para fazer isso, porque a gente começa a sentir, as pessoas começam a sentir o chamado. E aí não tem nem como dar mais nenhum passo para frente sem falar de novo nos florais, ou ainda nos florais, ou sempre nos florais. Porque os florais são ferramentas de expansão, eles são ativadores, né, do inconsciente, eles são campos sutis que expandem. Então, com o uso dos florais, ou de uma boa indicação do floral adequado, você não vai gastar 50 anos da tua vida para enxergar uma situação. Você abre, entra e você enxerga em pouco espaço de tempo. Mas é pouco mesmo. Tem pessoas que, por exemplo, em 2 dias, em uma semana ou em um mês, dependendo, né, das resistências e dos traumas de cada um, você entra na sua caixa preta e começa a se enxergar de dentro para fora. E começa a enxergar o mundo por uma série de outros ângulos. E é uma ferramenta que começou a ser desenvolvida para a humanidade, mais ou menos aqui para o Ocidente, né? Mais ou menos em 1915, 16, por aí, ficou mais forte em 1936, em torno ali da Primeira Guerra Mundial, e depois ela veio assim
com toda a força, dizendo do que se tratava, para que servia, e o que a gente podia fazer com ela. Só que cada um com seus medos e suas resistências, proibido de enxergar qualquer coisa que não fosse avalizada ou é, autorizada, né, pelas hierarquias de poder que a gente tinha conhecido, que existiam sobre nós, não se aceitava. Então demorou muito tempo. E em 1954, quando o Saint-Germain chega, ancora, né, o mestre do sétimo raio, ancorando a chama violeta no planeta Terra para que a gente pudesse fazer as transmutações, as transformações e as libertações, que são as funções, né, da chama violeta e do sétimo raio, começou o preparo, a ancoragem para essa transição que a gente agora está vivendo agora na prática. Esse ano 2025, o primeiro ano de tudo isso que vinha sendo dito, ofertado e sugerido desde lá. E as ferramentas iam chegando. Então, através das canalizações de Saint-Germain, chegou os florais, né, os próprios florais de Saint-Germain, que chegaram através da Fraternidade Branca, os florais dos celeiros, que são suportados e direcionados até as mentorias que eu recebo vêm da Fraternidade Branca, né, de Saint-Germain, Serafis Bey, Mestra Nada, Rovena, enfim, Hilarion, né, nas curas verdes tão profundas, através dos florais do celeiro. Então, hoje, nós temos as ferramentas palpáveis, mensuráveis, ao alcance da mão, para que todo esse processo possa ser feito. Que há um tempo você sabia que existia, as teorias já tinham chegado, alguns livros tinham sido escritos, mas muito pouco conscientes. E daí eu quero fazer um pulo disso aqui para o outro corpo, que a gente começou a falar dos quatro corpos, né? Que é o corpo mental. Então, o que está no nosso corpo mental? Tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente leu, todo o nosso cérebro esquerdo, né, que é racional e lógico, e que pode estar entupido, fervilhante de tanta informação. Tem pessoas que estudam, estudam, estudam a vida inteira, só estudam, e algumas talvez até tenham vindo realmente para isso, mas não param nenhum momento para questionar o que estão estudando, para praticar o que leram e que fez sentido para si, né? Porque a gente também não precisa praticar aquilo que não faz sentido, porque estão ocupadas fazendo, né? A graduação, pós-graduação, PhD, não sei o que lá, né? E morrem sem saber quem eram e o que vieram fazer. Então, se alinhar, que é o que a nova era pede, ser um ser consciente, presente. O que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço tem que ter uma organização, tem que ter uma lógica, tem que ter uma coerência. Senão a gente faz assim, a gente pensa, o que eu sinto é diferente do que eu penso, e o que eu faço, 1000 vezes diferente do que eu penso e do que eu sinto. Porque eu fico tentando ter comportamentos que se adequem àquilo que eu tenho medo, ou aquilo que eu preciso camuflar, ou aquilo que a minha sombra não deixa que eu veja, não deixa que eu faça. E isso faz o conflito, né? Esse é o verdadeiro conflito, que geram as dores e as doenças, inclusive as doenças da alma. Então, para eu fazer esse alinhamento, eu preciso praticamente todos os dias dar uma olhada. Se isso que eu estou buscando, esse sonho, esse projeto que eu tenho para mim, se as minhas atitudes do dia a dia vão me levar para esse lugar, vão me levar nessa direção. Porque pode ser que as minhas atitudes sejam justamente de boicote àquilo que o meu discurso está trazendo, ou aquilo que o meu sentimento precisava muito.
E eu fico esperando que o mundo externo me autorize, me dê, me proporcione, enfim, e monitorando, né, o comportamento das pessoas no meu entorno para ver se elas estão cumprindo as minhas expectativas. E isso é um gasto, né, de energia total, porque eu gasto o tempo, gasto a vida, gasto energia vital e posso continuar desapontado, desapontada, frustrada, em sofrimento, porque o resultado final acaba nunca sendo aquilo que eu precisava ou queria de verdade. Então, organizar, né, esses corpos. O outro corpo que agora está começando a ter voz e que durante séculos não teve voz é o sentimento, né? Sentir. O que você sente. Ah, mas o que eu sinto não importa. Ou o que eu sinto não importa para as pessoas. Ou o que que será que eu devo sentir para que as pessoas ao meu entorno fiquem satisfeitas ou felizes? E aí eu vou brigando, eu vou boicotando, não deixo sair, não deixo expressar, não falo o que eu sinto. Quando eu falo o que eu acho que o outro gostaria que eu sentisse, e o que eu sinto de verdade, eu engulo, coloco para dentro, e aí eu vou cristalizando pâncreas e laríngeo, né? Vou cristalizando pâncreas e laríngeo. E aí eu faço as minhas alterações de tireoide, daí eu faço as questões do diabetes, do pré-diabetes, do diabetes desse, daquele nome que agora tem. Cada ano aparece, né? Um diagnóstico novo, diferente, uma vírgula a mais, para falar da mesma coisa. Porque quando a gente está falando de pâncreas, a gente está falando de ancestralidade. E ancestralidade, de novo, cada palavra dessa tem um campo infinito de coisas para a gente ver e para a gente resolver. Eu tenho observado nas pessoas como elas estão tratando e nas formas de terapias e tudo que tem por aí disponível, que são ótimas, todas muito bem-vindas, mas que ainda estão ainda estão focadas tratando, trabalhando nos sintomas, né? E tudo bem trabalhar no sintoma, porque o sintoma é ruim e a gente precisa trabalhar nele. O que eu quero dizer é que mais fundo nós precisamos ir, né? Quando você pega, por exemplo, o pâncreas e daí você diz, a questão é pai e mãe. Se você for para uma leitura sistêmica, você vai dizer, não, você é pai e mãe. Ou então pai, mãe e avós. Ancestral é todos os seres que viveram e criaram coisas no mundo e no planeta, campos, inclusive, de memória, memória inconsciente, inconsciente coletivo, e que viveram antes de você chegar. Então, os nossos ancestrais não são só a nossa árvore genealógica. E isso a gente precisa olhar, ou precisa entender, que se é num universo infinito, quais são os meus ancestrais? Pode ser que o meu maior trauma, ou o que está bloqueando a minha vida hoje, vem de um contrato feito por uma energia minha que estava encarnado antes, num outro tempo, mas de mim mesmo. Não precisa necessariamente ter envolvido os pais. É que são tantas coisas que o sistema mostra, e se tu pega dali, realmente confirma que nem precisa ir tão longe buscar. Mas tem aparecido um caso ou outro, e principalmente o floral, ele traz nas nossas conversas algumas coisas que tu diz, tá, mas isso não estava pelo menos no que se sabe na histórico desses ancestrais mais próximos. Então, aonde isso estava? Na possibilidade de um registro da sua alma, que viveu na encarnação anterior. E como viveu, e o que não completou, e o que não concluiu. Porque agora, se você trouxe para a encarnação alguma coisa para você concluir, agora nós estamos sendo convidados a concluir.
E não é para resgatar a karma com sofrimento, para pagar, para sofrer, é para concluir. Se numa outra vida você precisou, entendeu que precisava matar alguém para se defender de alguma coisa, pode ser que você tenha trazido isso para concluir na sua integridade evolutiva, ah, alguma coisa parecida com esse assunto para essa encarnação. E isso não tem nada a ver nem com seus pais, nem com seus avós. Lembrando que os pais a gente escolhe para poder ter a oportunidade de chegar a esse planeta. Nós ainda precisamos de um corpo de matéria para ficar aqui nesse planeta por um tempo fazendo coisas. E nós tínhamos que encomendar um corpo, tipo, para os nossos pais. E muitos pais só aceitaram, por exemplo, disponibilizar um corpo biológico para que eu pudesse vir, chegar. E o resto é comigo, não é com eles. Eu estou falando isso porque cada dia essas respostas e essas falas estão mais próximas, depois que abriu aí os portais de energia para essa chamada era de Aquário, sabe? E também estudando um pouquinho da astrologia kármica, né? Ver na relação com esses fatos e com esses episódios, o que que eu posso fazer pelo coletivo, em vez de voltar, sabe, de sofrer, gastar, né, a minha encarnação inteira aqui, não sei, 70, 80 anos desse do relógio aqui do calendário, para chorar por um trauma ou por um suposto trauma, aí, né? Porque não dá nem para a gente garantir que aquele processo e como aquele processo, que supostamente é um trauma muito dolorido, tenha atingido ou não, porque o mesmo a mesma experiência desagradável não gera trauma em todas as pessoas que vivem aquela mesma experiência, porque depende do tipo de elementos, da composição de elementos que você trouxe nos seus mecanismos para lidar com as questões e com os desafios da vida. Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar uma coisa que ainda machuca todo mundo, ou a gente ainda acredita que é. Vamos pegar a morte, que todo mundo acha que é uma perda. Todo mundo não, aqueles que ainda acham. Então, quem acha que a morte é uma perda? Essas pessoas, elas vão provavelmente viver traumas das mais diversas formas, quando elas têm que lidar com essa experiência dentro dos seus sistemas. Né? Tem pessoas e a gente sabe hoje que isso, no fundo, é só um gatilho, né, para um movimento. Tem pessoas que, por causa de uma morte na família, se suicidam, por exemplo. Estou falando dos extremos, né, dos exageros, daquelas pessoas que não processa e que tem dentro da cabeça e do coração que a morte é o fim de tudo, é uma perda, é um abandono, é uma desproteção. Então, a pessoa que não trabalhou o ciclo, que não tem claro o ciclo de vida e morte, que não honra a vida, que não tem gratidão pela vida, porque está esperando uma vida boa, que alguém dê, que alguém ofereça, que alguém proporcione, que não sei o quê, são seres, ou são crianças, crianças no sentido da imaturidade da emoção, de lidar com os ciclos naturais da vida. E aí, por exemplo, mas tem outras pessoas e outras culturas, né? Inclusive, né? Se a gente lê, estuda um pouquinho, na própria cultura budista e nas culturas indianas, a morte
traz uma reverência, pede uma reverência. As pessoas se dobram, elas aceitam isso. Elas aceitam que a morte, assim como você celebra, por exemplo, quando alguém nasce, deveríamos, pela lógica do que significa o ciclo, pelo direito que a pessoa tem à própria vida, deveríamos celebrar a morte. E não significa você atuar contra a própria vida para acelerar o processo. Não estou falando de nenhuma distorção, estou falando do movimento natural de nascer e morrer, que é um ciclo. E esse mesmo ciclo que é tão bonito e tão natural, tão completo e tão inteiro em si, ele pode gerar zilhões de conflitos dentro né, das famílias, dos sistemas, né, por causa disso, por causa daquele outro. Porque tudo, de alguma maneira, está envolvido, e tudo muito pouco claro, e os valores não são aprofundados, e a gente não conhece a fundo as coisas. Então, a gente não sabe quem a gente é. Aí, se o outro é o representante da minha vitalidade, se o outro vai embora, eu morro. Ou seja, eu me dou conta de que eu não consigo existir, né, a partir dali. Mas, na verdade, já não existia antes, só que estava projetado no movimento de uma outra pessoa. E assim a gente pode ir para todos os corpos, para todos os movimentos. E para completar dos 4 corpos que eu estava falando, a gente vai falar do espiritual, ou da alma. E aí, de novo, o corpo espiritual, tá? Corpo espiritual, então se refere ao quê? Se refere à religião, se refere a isso. Não. Espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião. Ela pode estar, porque é um corpo muito amplo e de pura luz, mas não necessariamente. Existem pessoas muitíssimo religiosas que não são nada espiritualizadas. E existem pessoas muitíssimo elevadas e espiritualizadas que não frequentam ou não acompanham religião nenhuma. Então, a religião é a expressão da humanidade, dos homens, né, aqui na Terra, das suas relações ligadas às coisas, às questões da alma. Isso são religiões, existem muitas doutrinas e não é religião. Espiritualidade é o que traz você, o que traz a alma, o que cria a alma. É o centro de toda a criação, de onde nasce, de onde surge o ovo cósmico, a, a liberação de todas as mônadas, das almas, os fractais de almas, as almas gêmeas, até cada fractal que dá vida a um corpo desses que estão caminhando aqui na Terra nesse momento é chamado um fractal de alma e pertence a uma mônada que pertence a um ovo cósmico ou de origem. Então, cada um de nós é um ser, é um co-criador da sua própria existência, ou seja, eu faço parte, eu sei, eu tenho em mim o poder e a capacidade de co-criar. Essa consciência nos liberta de continuar acreditando que tem um Deus que julga, que monitora e que dá e que tira, inclusive a própria vida, porque é um número muito, muito grande ainda de pessoas caminhantes aqui por esse planeta que fala isso todos os dias e que acredita nisso, que Deus dá a vida. E digamos que lá no centro da criação tem um Deus que não é um ser, é um campo de criação, é um campo de energia criadora, e que você pode chamar de Deus se você precisa, não precisa sofrer por causa disso.
E você veio para o planeta e digamos que ele disse, você é a imagem e semelhança. Vamos pegar alguma dessas coisas que podem ser interessantes para a gente se localizar. Você é a imagem e semelhança. Se você é a imagem e semelhança e você é um filho, ou seja, dessa cocriação, então você pode mudar tudo se você quiser. Você pode refazer, você pode fazer diferente, você pode, inclusive, usar o livre-arbítrio e não fazer nada, né? Achar que você é dependente, ficar esperando que alguém dirija, que alguém diga, que alguém dê, que alguém faça, que alguém oriente. Mas você pode também procurar dentro de você aonde está esse legado, trazer ele para fora e deixar ele falar, ou conversar com ele para ver qual é o teu pedaço ou qual é o teu propósito, né? Essa semana, por causa do eclipse ali, se falou muito disso, e tem muitos profissionais que trabalham nessa área de orientação da vida que falam disso. O tempo urge, tipo, não dá mais para a gente caminhar sem saber qual é o propósito. Quem não sabe ainda qual é o propósito, pelo menos deveria estar interessado em descobrir qual é o propósito, passando a acreditar que existe um propósito para cada um. Então, qual é o meu? E eu gostaria que assim, desse nosso encontro de hoje, para que a gente possa realmente aproveitar essa linda era de Aquário que traz realmente a chance de se libertar, que a gente possa fazer essas perguntinhas. E lembrem, que eu sempre falo também, nós só vamos fazer as perguntas hoje. As respostas elas virão. Se amanhã, semana que vem, ou talvez hoje mesmo, você, a hora que você fizer a pergunta, você também já sabe a resposta, ou você sabe antes de fazer a pergunta, faça a pergunta mesmo assim. E deixa o campo co-criar e trazer para você novos caminhos, novas possibilidades, um outro jeito de enxergar as coisas, olhar ela na quinta dimensão, né, que é em 5D, né? Eu posso olhar. Eu só olhava por dois ângulos, ou contra ou a favor, ou dava certo ou dava errado. Mas tem outras opções e outras possibilidades? Sim, milhares, infinitas. Então eu vou começar a abrir meus olhos, a minha visão, para essas outras possibilidades também. Ver se eu consigo vê-las e se eu consigo me comunicar com elas. Então, uma das perguntas é: qual é o meu propósito? Tem alguma. E se eu sei e ele não se expressa, ou parece que está longe, fora do alcance da minha mão, então. Qual é a sombra? O que está fazendo sombra sobre o meu propósito? É alguém? É alguma coisa? É um sentimento? É um medo? Pode ser até o medo da luz, né? Porque a gente quer a iluminação, mas a gente tem medo da luz. E aí, se eu der um passo, fizer um movimento em direção à iluminação, e aí eu tenho medo da luz, então eu recuo. Ou fico mais tempo camuflado atrás da sombra, para não chegar ao palco, né? E realmente dizer a que vim e por que vim. Então, eu acho que. E a terceira pergunta é o que eu devo fazer ou o que eu posso fazer, ou tudo junto, né? O que eu quero fazer para movimentar esse espaço, essa direção. Eu acho que isso vai ajudar muito, muito, muito a gente, a qualquer pessoa. Lembrando que a gente tem os florais como ferramentas para todas essas questões, para ajudar a gente a olhar um cantinho, um lugar, um espaço que eu não me atrevia a olhar antes. E daí eu não preciso da autorização da minha mente que tem medo do que vai ver. Porque quando eu uso o floral, ele vai lá onde o bloqueio está
e disponibiliza para a sua consciência o assunto que está lá. E aí você vai ver se você quer lidar com ele, se você vai guardar ele de volta, se você não vai fazer nada com a informação. Mas quase sempre o floral, ao mesmo tempo que ele abre e diz, ó, tem isso aqui ali, eu achei isso aqui ali. Ó, você para sair dali você pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer aquilo. É, praticamente todas as essências, elas abrem a questão, elas mostram um caminho e te estimulam a uma força ou uma energia de fazer algum tipo de movimento. Então, não é só um diagnóstico, é um movimento, é uma dinâmica. E aí nós temos muitos, e para finalizar a nossa fala de hoje, que hoje daí só eu falei, porque até achei que é muito importante porque está por vir, né? Nós vamos ter agora em setembro ainda, antes do nosso próximo encontro, nós vamos ter um eclipse solar também. E os eclipses, eles são sempre movimentos dentro daquilo que eles se propõem, né, dentro da astrologia. Então, um eclipse lunar, ele trabalha questões emocionais em todos os níveis e todos os graus, nosso corpo emocional. O eclipse solar vai trabalhar nossa personalidade, nosso sol, as coisas do ego, naquilo que ele se propõe. Aonde naquilo que ele se propõe? Na constelação aonde o Sol está, quando acontece o eclipse. Então, quem tem os seus mapas pode olhar. Quem depois quiser, né, perguntar para mim ou perguntar no grupo, também a gente pode ajudar. Mas deem uma olhada nos mapas de vocês, aonde que está a Lua e aonde que está o Sol. E depois, agora nós tivemos o eclipse, por exemplo, na lua cheia, com Sol em Virgem e Lua em Peixes. Porque sempre que nós temos lua cheia, nós temos o Sol e a Lua em oposição. Vamos ter lua nova agora no dia 21, me parece também. Enfim, ou em outra data, não lembro agora. A lua nova, ela vai acontecer com Sol e Lua em Virgem ou já em Libra, dependendo de onde está. A lua nova é sempre quando o Sol e a Lua está no mesmo signo. Por isso que ela é aquelas noites que não tem Lua. Então, Sol, personalidade, o meu eu, Lua, minhas emoções, meus sentimentos profundos. Quando elas estão em oposição, significa que isso pode estar em conflito. E aí você pode olhar qual é o conflito que você está tendo, porque cada um no seu mapa tem um lugar para o seu Sol e para a sua Lua que pode estar em contradição. Quem precisar de ajuda, procure os que sabem ajudar e que podem orientar. E o eclipse do Sol, então, vai lidar com as questões da personalidade profundamente. E nós temos aí lançamento de florais. Agora, no sábado, a gente fez o trabalho lá na província, né, na nossa a reunião aqui de Curitiba, e lançamos o kit Eu Superior. Então, ele já está disponível no celeiro para quem precisa e gosta e quer acompanhar, pode já pedir o seu. E em outubro, no dia 25 de outubro, eu estarei, o celeiro, e lá em Gaspar, no espaço da Rosane, é, fazendo uma vivência dos florais do celeiro. É um sábado só, um dia. Depois a gente vai colocar nos caminhantes, nos grupos ainda assim, lembretes e algumas chamadas para levar todos os florais que agora nós temos, né? Então, nos florais dos raios, nós temos agora 4 kits, né? Os florais dos raios, as oitavas elevadas, divina presença e o eu superior, que ficou pronto agora e que vem para trabalhar justamente esse mecanismo que a gente falou hoje no nosso encontro. Tá bom? Então, já tem a chave, já tem as ferramentinhas para a gente trabalhar.
Eu estou sempre por aí, estou sempre disponível. O grupo é para ser usado, usem se precisar. E eu amo vocês. Muito, 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 muito. Lá nesse lugar de onde eu falo. Beijos. Boa noite. Boa noite.